Olá para todos vocês, sejam muito bem-vindos ao programa Inspira. Eu sou Fernanda Perlatti e estou aqui para conversar com você, apresentando hoje a nossa segunda edição do programa. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa estreia. E no primeiro programa, nós falamos um pouquinho sobre a importância da respiração, né? Fizemos alguns exercícios de pranayama. Eu espero que vocês tenham feito, que vocês tenham conseguido fazer. E hoje, no programa de hoje, mais uma vez, nós trouxemos um assunto muito interessante, um assunto que sempre esteve em pauta e nos dias de hoje, ainda um pouquinho mais. Nós vamos falar no programa de hoje sobre ansiedade. E quem, nos dias de hoje, em maior ou em menor grau, de alguma forma, não sofreu, por algum motivo ou alguma vez na vida, algum episódio envolvendo aí os sintomas da ansiedade. Então, a ansiedade, ela está muito ligada, né, dentro do olhar mais holístico do que pode dizer o yoga, o ayurveda e essas ciências mais antigas, que analisam também não só o corpo e não só a doença em si, mas elas analisam um aspecto mais sutil. Nós podemos dizer sobre esse aspecto, sobre esse ângulo, que a ansiedade ela está muito ligada à nossa ligação e à nossa conexão com o futuro. Quando a nossa mente fica excessivamente conectada com o que vai acontecer, né? Então, por exemplo, estou aqui agora sentada, conversando com vocês aqui no estúdio, conversando com você que está aí na sua casa e minha mente está pensando o que eu vou fazer depois, né? O que eu vou fazer amanhã? O que vai acontecer na semana que vem? Será que aquele evento que eu estou preocupada, ele vai dar certo ou não? Né? Então, assim, são pequenas coisinhas que começam a afetar a nossa mente lentamente e ela se torna depois uma grande coisa que vai trazendo efeitos bioquímicos no nosso corpo e aí nós começamos a manifestar os sintomas de ansiedade, né? Que não são sintomas agradáveis. Mas isso, dentro da ótica do yoga, do ayurveda e dessas ciências mais antigas, começa a acontecer de uma forma sutil. E para que nós possamos perceber as coisas sutis, nós devemos estar conectados com o presente. Então parece que tudo está envolvido com essa presença. E principalmente nos dias de hoje, quando a nossa mente começa a se envolver com os fatores externos, como eu também falei no programa anterior, nós perdemos essa conexão essencial. Quando os nossos sentidos eles ficam muito ligados a tudo que está acontecendo do lado de fora, eles deixam de perceber as sutilezas do que acontece do lado de dentro, né? Então, esse também é um dos fatores que nos gera e traz a ansiedade. E para apresentar esse programa, eu fiz uma pequena pesquisa, fui buscar dados sobre a ansiedade e dados registrados pela Organização Mundial de Saúde no ano de 2019 mostraram que 9,3% da população brasileira sofre de ansiedade. Então, são mais de 18 milhões de pessoas. E uma outra coisa curiosa é que o Brasil está 3 vezes acima da média mundial em números, né, estatisticamente falando-se de ansiedade. Então, o brasileiro ele sofre de ansiedade 3 vezes mais do que a média mundial. Então a gente vê né, que independente dos números do Brasil e do mundo, a ansiedade está presente. E um outro dado curioso é que esse número, né, esses dados que eu estou dizendo para vocês, eles foram coletados em 2019. Esses números de 2019, eles já são quase 15% maiores do que os números registrados em 2018. Então, é um outro indicativo de que nós precisamos, de que essa é a hora de nós começarmos a abordar a nossa saúde, não só através dos cuidados que a gente tem com os médicos, os cuidados preventivos com o nosso corpo, mas também abordar a nossa saúde através de um olhar mais profundo sobre a nossa mente, né? Um olhar mais profundo para dentro de nós. E nós conseguimos isso aquietando através do que o yoga e o ayurveda podem nos proporcionar.
Um outro dado bastante interessante, que aí já é o Ayurveda que nos traz, é que existem 5 fatores que contribuem para que a nossa saúde comece a se desequilibrar. Então, o primeiro fator que contribui para que a nossa saúde se desequilibre são as nossas emoções. Então, quando nós temos emoções descontroladas, provavelmente a nossa saúde começa a se desequilibrar. Esse é o fator de maior importância. Então, o segundo fator de maior importância é o nosso estilo de vida. Os horários que nós acordamos, os horários que a gente vai dormir, o tipo de comida que a gente come, se nós somos fumantes, se nós consumimos álcool. Então, o estilo de vida é o segundo fator que contribui para que nós aí tenhamos algum desequilíbrio em relação à nossa saúde. Curiosamente, o Ayurveda nos diz que a alimentação é só o terceiro fator, está em terceiro lugar nessa ordem, dentre esses fatores que contribuem para que a nossa saúde se desequilibre. Depois da alimentação, nós temos o ambiente que nós vivemos, a nossa casa, o lugar geograficamente que nós estamos colocados no mundo, se nós estamos num lugar frio, num lugar quente, o lugar que nós trabalhamos. Então, o ambiente fica em quarto lugar e, em quinto lugar, os fatores genéticos. Então, dentro desses índices, o Ayurveda, essa ciência milenar, nos diz que o fator de maior contribuição para que a nossa saúde se desequilibre são os nossos fatores emocionais. A alimentação, né, que todos nós normalmente nos preocupamos muito e realmente devemos nos preocupar e devemos cuidar, é só o terceiro fator, né? Então as emoções estão aí ocupando um lugar de extrema importância de acordo com o que diz o Ayurveda. Mas o nosso estilo de vida, o estilo de vida atual da maioria das pessoas, né? Essa velocidade que está sendo imprimida aí no mundo, contribui para que nós deixemos de prestar atenção em nós mesmos. E o que é que a gente pode fazer para evitar os episódios, as crises de ansiedade, né? E existem, na verdade, diversos transtornos de ansiedade e o que o Yoga e o Ayurveda eles fazem, eles atuam como complementares em relação à medicina moderna, né? Eu quero frisar aqui que não existe o que é melhor ou o que é pior, mas a medicina moderna e as medicinas antigas, elas podem ser um elixir para nós, um elixir de saúde, um elixir de autoconhecimento, à medida que nós conseguimos trazer a união dessas duas ciências, né, da medicina moderna e das medicinas mais ancestrais. Como é que nós podemos evitar, então, os episódios de ansiedade, né? Como é que a gente pode trazer esse centramento para nós e para as nossas vidas? Então, de uma forma simples, com uma resposta muito simples, nós devemos nos voltar para dentro, né? Mas isso, às vezes, no nosso dia a dia não é uma coisa tão simples, né? A maioria de nós tem uma rotina, tem filhos, e diversas situações que nos colocam nessa velocidade do mundo, né? Eu digo que às vezes quando eu saio de casa, eu estou lá quietinha, fazendo as minhas coisas e eu coloco o pé para fora, eu tenho a impressão que eu entro em um trem em movimento. Parece que o mundo leva a gente para frente, né? Então nós devemos, né, também de acordo com tudo que diz essa medicina ancestral, nós devemos ter uma rotina. Nós devemos estabelecer no nosso dia a dia uma rotina que nos permita usufruir de um momento que seja só nosso. Então isso pode ser de manhã, isso pode ser à tarde, isso pode ser à noite, no horário que for adequado para você, né? E aí você me diz, Fernanda, mas eu acho impossível no meu estilo de vida eu conseguir adicionar mais 10 minutos para eu fazer qualquer coisa que seja e ainda mais parar para me voltar para dentro, né? Mas isso, gente, isso é uma escolha. É uma escolha que a gente faz, que a gente começa fazendo aos poucos, e depois de 1 mês, e depois de 2 meses, e depois de 3 meses, e depois de 6 meses, vocês vão conseguir observar a transformação que vocês conseguem operar na vida de vocês,
mudando devagarinho os hábitos, né? Porque nós somos um amontoado de hábitos. Quando nós decidimos mudar um dos hábitos da nossa vida, nós podemos operar grandes transformações no nosso dia a dia e na nossa rotina, tá certo? Nos blocos seguintes desse programa de hoje, eu vou apresentar para vocês uma prática para a gente centralizar um pouquinho, para a gente centrar, diminuir aí essas ondas de ansiedade e a gente volta já já. Estamos de volta, já estou pronta para começarmos a nossa prática. Estou aqui com esse look da Anahata Fitwear e super confortável. E você também pode colocar uma roupa confortável, que seja flexível, e nós vamos começar a nossa prática. Então essa prática que trata do tema ansiedade é uma prática que vai dispersar, que vai dissipar a energia, que normalmente se encontra no centro do peito. Então, quando a gente está ansioso, nessa condição, querendo ir para o futuro, né, dentro da linguagem corporal, é a parte anterior do corpo que está sofrendo uma sobrecarga. Então, a gente vai dissipar essa energia com essa prática, usando a respiração e as posturas. E aí, depois a gente recolhe um pouco essa parte anterior, tá certo? Então, começamos. Afasta o que você tiver aí, encontre um espaço confortável, pode ser assim como eu, em cima de um tapete ou em cima da sua esteira de yoga. Lembrando que se você tiver qualquer tipo de dor, tiver algum desconforto físico, respeita sempre os seus limites. E aí, se você quiser avançar nessa prática, que é uma prática acessível para todos, você pode procurar um professor de yoga que vai te auxiliar, tá certo? Então, começamos. Então, mantemos agora os nossos pés paralelos, deixa os dedos bem abertos no chão. Nós vamos entrelaçar todos os dedos assim, ó, só que trazemos os braços lateralmente. Então, gira as palmas das mãos para fora, abrindo os seus ombros, expandindo o seu peito. Faz uma inspiração profunda, como se você estivesse colhendo aqui, ó, o ar, o prana. Entrelaça os dedos aqui em cima, gira as palmas e cresce lá em direção ao teto, lá em direção ao céu. Então você vai inspirar, levando todo o ar, pensando em alongar tudo lá em direção às suas mãos. E na sua expiração, você fixa os seus pés no chão, você aterra os pés. Mais uma vez, inspira lá em direção às mãos. E expirando, fixa e aterra, leva a consciência para os seus pés, dos calcanhares até os dedos. Atenção, agora inspira aqui no centro, soltando o ar, ó, inclina um pouquinho o tronco, abrindo, expandindo a lateral do corpo. Deixa a sua respiração ampla, bastante consciente. Quando expira, aterra mais uma vez os pés no chão. Inspira, volta aqui para o centro. E expirando, vai agora lá para o outro lado. Deixa expandir agora a outra lateral. Empurra os seus pés para o chão. Inspira, como se o ar subisse em direção ao teto. E expira, fixando os pés, como se você tivesse raízes lá embaixo. Aí, mais uma vez, inspira, centraliza. E expirando, você volta os braços. Pés agora afastados, além da largura do quadril. Se você tiver de meia, cuidado para não escorregar. Encontra uma superfície que seja firme para você. Vamos virar a ponta do seu pé direito para fora. Então você vira e traz a ponta do pé esquerdo um pouquinho para dentro. Procura levar as cristas ilíacas, ó, o quadril para frente. Uma mão aqui no quadril,
a mesma mão dessa perna estendida cresce, a mão direita. Inspira, crescendo da cintura até a mão lá em cima. E expirando, você desce devagarinho, bem lateralmente. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, até chegar com a mão apoiando aqui na sua perna. Então, quando você chega aqui com a mão, ó, empurra essa perna para baixo, abre o seu peito. Procura manter a cabeça na mesma linha da coluna. Pensa em abrir essa parte anterior do corpo e agora eleva esse braço. Sente que uma força puxa esse braço para cima e o seu ombro expande o peito. E amplia a sua respiração do centro do seu corpo para os extremos. Como se você pudesse realmente respirar do centro em direção aos extremos, como se você estivesse expandindo. Mantém mais algumas respirações. Sente os seus pés mais uma vez fixos lá no chão, conectados. Se você tiver equilíbrio, for um praticante mais experiente, já tiver um tempo de prática, você pode experimentar olhar lá para a mão lá em cima, com o peito confortável, o pescoço. E aí olha lá para frente. Para subir, firma bem os pés. Numa inspiração, puxa esse braço lá para cima. Centraliza o tronco, centraliza os pés e nós vamos só trocar o lado. Ponta do pé esquerdo vai para fora, ponta do pé direito um pouquinho para dentro. Eleva o seu braço esquerdo, inspira, ó, puxa essa lateral desde a cintura e expirando devagar você vai descendo. Bem lateral, não deixa o seu quadril pender lá para trás. Procura manter uma postura bem lateral. Chegou no seu ponto, você empurra essa perna lá para baixo, abrindo o peito. Eleva o outro braço, olha lá para frente. E expande a sua respiração, como se você estivesse expandindo não só o seu corpo, mas todo o seu ser. Inspira e expira pelas narinas. Fixa bem os pés no chão. Sente que uma força puxa esse braço lá para cima e o ombro expande o seu peito, expande o tórax. Se você quiser, você olha para a mão lá em cima, com o peito aberto. Mantenha a presença na respiração. Aí olha lá para frente. Para voltar, os pés ficam fixos, muito firmes. Uma inspiração, ó, puxa esse braço lá para cima. A gente centraliza e centraliza os pés. Então, o trabalho da respiração no asana, ele ajuda a gente a expandir o corpo. E quando a gente expande o corpo, a gente consegue tirar os excessos, os pesos e as cargas que ocupam lugares no nosso corpo, né? A gente sente uma emoção aqui, a gente sente um frio aqui, então isso se expande. Vamos agora aqui para baixo, ó. Então eu vou usar uma almofada. Então essa almofada é uma almofada que nós normalmente usamos para a prática do yoga. E vou usar aqui, ó, um cobertor dobrado, que se você não tiver aí na sua casa, não tem problema, você pode usar um edredom, mas alguma coisa que seja mais firme, tá? Não pode ser uma coisa muito macia, porque isso aqui vai dar suporte e sustentação para o seu corpo. Então agora a gente vai trazer o tronco lá para frente, numa postura restauradora, uma postura que vai acalmar o coração. Então aqui, ó, vou usar essa altura e vou usar esse cobertor de suporte. Se você for uma pessoa mais alta, você vai encontrar uma altura para que você possa, ó, puxa bem pertinho do seu quadril, ajeita aqui, ó, e você vai descendo. Então veja que toda essa estrutura vai dar apoio para o seu tronco. E você tem que sentir agora o seu corpo solto. Então a gente solta aqui embaixo, você vai virar o rosto de lado, vai deixar o braço bem relaxado. Procura soltar toda a parte posterior do corpo. Relaxa agora até o quadril lá para baixo.
Faz uma inspiração profunda e ampla. E solta todo o tronco lá para baixo. Aí sente esse conforto, esse aconchego, esse acolhimento do seu corpo em direção à terra, em direção ao chão. Aí você fica aqui um pouquinho, ó, e só troca o lado do rosto. Eu vou virar aqui o rosto para lá para mostrar para vocês, ó. Troca o lado. Fica mais um pouquinho aqui. E aí, para voltar, a gente vai apoiar as mãos no chão e subimos. Então, dentro dessa sequência que eu estou mostrando para vocês, essa postura é a postura que você vai ocupar maior tempo. Então, aí no seu dia a dia, na sua prática, você pode ficar 5 minutos de cada lado, um tempo que seja bem confortável para você. Depois dessa, vem a última postura, antes do nosso relaxamento final. Então, nós vamos deitar com o dorso aqui no chão. Deixa os seus calcanhares logo abaixo da linha dos seus joelhos. E nós vamos elevar o quadril. Ó. Você vai empurrar o chão com os pés. Vai elevar o quadril, nessa que é a chamada postura da ponte. Empurra o centro do glúteo para cima. Empurra o pubis lá para o teto. Deixa naturalmente o seu queixo em direção ao peito. Não força a cabeça lá para trás, você solta. E se tiver ainda confortável para você, ó, você vai levar as mãos lá em direção aos pés e vai girar os seus ombros para dentro. Então, ó, suga os ombros para dentro, suga os ombros para dentro, entrelaça os dedos das mãos aqui, ó, e mantém. Dá mais um apoio para o seu peito. Relaxa bem o seu pescoço e deixa expandir a sua respiração mais uma vez. Inspira. Quando você expira, você se solta lá em direção ao chão, em direção à terra. E quando você inspira, você cresce tudo lá em direção ao céu. Empurra o chão com os pés, firma os glúteos lá para cima. Mais uma vez agora, ó, inspira. E expirando, primeiro solta as mãos, depois desce com o glúteo lá em direção aos seus calcanhares. Aí, assenta as suas costas no chão, abraça um pouquinho os seus joelhos, traz os joelhos no peito, procura se conectar com as sensações da sua prática. E aí, devagar, nós vamos sentar, tá? Para sentar, você pode sempre apoiar os pés, virar de lado e nós subimos. Então eu espero que vocês tenham feito, que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa prática de hoje. Então, como eu falei, se você for se sentindo confortável dentro dessas posturas, você pode ficar um tempinho maior. Essas posturas mais restauradoras que nós fizemos são as posturas mais calmantes. Primeiro a gente expande essa energia e depois a gente acalma, a gente acolhe, a gente aquieta. Então, toma um tempo maior nessas posturas e no final dessa prática, agora que a gente termina, você pode ficar mais uns 5 minutos deitadinho aí, de barriga para cima, com os braços soltos, relaxando, tendo esse tempo para você se voltar um pouquinho para dentro. Sentindo-se confortável, você senta, assim como eu, quando termina, fecha os seus olhos um pouquinho. E aí, recolhe os seus sentidos e observa o lado de dentro. Então, esse é um treino que a gente desenvolve, esse observar sem expectativas, né? Então, tudo na vida é um treino, essa observação sem expectativas, as nossas ações sem nenhuma expectativa. Então, se fosse absolutamente fácil para todas as pessoas, nós não precisaríamos de tantos profissionais envolvidos na saúde, no bem-estar e na qualidade de vida. Todos nós estamos num caminho evolutivo, num caminho de construção e aprimorando as nossas emoções, as nossas relações, os nossos sentimentos. E eu espero poder contribuir com você através do programa Inspira. Eu agradeço
Agradeço a presença de todos vocês e a gente se vê no próximo programa. Namastê!